graça e paz. Estamos dando continuidade à nossa série escatológica e o assunto que nós vamos ver hoje é um assunto também muito importante, que nós vamos falar hoje sobre o juízo eterno. Nós já vimos o estado dos mortos, já falamos sobre as ressurreições, sobre os tipos, toda a sequência das ressurreições, e hoje nós vamos estar falando sobre os juízos, não é? Os julgamentos que ocorrem após as ressurreições. Queria ler com vocês o livro de Jó, capítulo 19, do versículo 25 ao 29, mostrando que juízo eterno é uma doutrina antiga. Já no livro de Jó já se falava dela. Jó 19, 25, diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como havemos de perseguir, e que causa deste mal se acha em mim? Temei vós a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então, inicialmente aqui, nós podemos ver o texto que fala da ressurreição dos mortos. Jó, ele falando da questão da reconstituição da sua carne, de frente para o Redentor. Ele está falando da ressurreição dos santos da antiga aliança, depois da segunda vinda de Cristo, certamente, e ele está dizendo que vai haver um juízo, um julgamento. Então, o texto de Hebreus 9, 27, deixa claro que não existe essa história de reencarnação, como se ensina por aí, onde uma pessoa ela morre e depois ela reencarna e vai evoluindo ou involuindo. Isso não existe. Nós mostramos pela Bíblia que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, em seguida, após a morte, vai vir a ressurreição. Todo mundo vai ressuscitar um dia. E logo em seguida, a ressurreição dos mortos, começa-se então o julgamento. Nós vamos ver que Jesus foi o primeiro. Ele é as primícias do julgamento. Assim como ele foi as primícias da ressurreição, também ele é as primícias do julgamento. Podemos ver essa verdade em Isaías, capítulo 53, do versículo 8 até o versículo 12, vai falar do momento em que Jesus ele morre e ele desce até o Hades, e ali ele não pôde permanecer, porque nele foi achada inocência. Cristo foi o primeiro a ser julgado. Tem muita gente que acha julgamento uma coisa ruim, mas no caso, se uma pessoa é inocente, o julgamento se torna uma coisa boa. Se você, por exemplo, tem um vizinho e a árvore do vizinho cai em cima do seu carro, quebra o seu carro, o julgamento para o vizinho é uma coisa ruim, mas para você é uma coisa boa, se vocês forem a juízo. E se o juiz for justo, melhor ainda. Você imagina o julgamento sendo um julgamento feito por Deus, justo, conhece toda a verdade, sabe exatamente como as coisas aconteceram. Então, tem que trazer uma segurança. O julgamento de Cristo não foi para efeito de condenação. O julgamento de Cristo foi para efeito de galardões, certo? E para ele foi dada autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Após a sua morte, nele foi encontrada uma vida de justiça e ele foi recompensado por isso. Isaías 53, 8 vai nos mostrar: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto fala de juízo, o texto fala de recompensa, de julgamento, o texto fala de recompensas, e o texto fala de triunfo. Então Cristo, ele triunfou, né, e recebeu, durante o tempo em que ele recebeu o julgamento, foi achado nele inocência, e ele recebe como galardão autoridade. Atos capítulo 2, versículo 23 e 24, vai nos mostrar o poder da morte não podendo reter a Cristo. Diz assim: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então a morte não tinha condições de reter a Cristo, porque nele não havia nenhum tipo de pecado. Ele carregou na cruz os nossos pecados, mas quando ele desce até o Hades, foi encontrado nele inocência. Mateus 12, 40. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus desce e cumpre a minha e a sua sentença, a minha e a sua condenação. Nós já falamos que o propósito dele estar lá embaixo, ele deveria cumprir algumas coisas. Os crentes que esperavam nele estavam no lugar de consolo. Esses crentes da antiga aliança, então, eles são levados para o paraíso. Efésios capítulo 4, do 8 ao 11, vai nos mostrar essa verdade. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, esvaziou o cativeiro, não é? Deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então Cristo, ele desce, ele cumpre a minha e a sua sentença também lá embaixo. E nós vamos falar agora, então, Cristo foi o primeiro a ser julgado e recebeu galardões. Vamos ver como será então o julgamento da igreja. Eu queria ler com os irmãos João, capítulo 3, versículo do 16 ao 18, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o texto diz que quem crê nele não é julgado. Então nós que cremos em Jesus Cristo, não vamos sofrer condenação. Eu gosto muito da expressão não é condenado, não é porque julgado nós seremos. Eu gosto muito da expressão não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o texto nos mostra que nós não vamos ser condenados porque Cristo já sofreu a minha e a sua condenação. Cristo na cruz substitui a mim e a você, ele leva os nossos pecados, nós não temos pecado nenhum. Já explicamos aqui que Cristo não tinha pecado algum, e quando ele morre, ele assume o meu e o seu pecado, mas também ele passa a inocência dele para mim e para você. Então, ele verdadeiramente levou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, nós não podemos ser condenados, porque Cristo já foi condenado no meu e no seu lugar, e ninguém pode pagar a mesma dívida 2 vezes. Cristo já pagou. Então, como é que é o julgamento da igreja, se Cristo já pagou a dívida? Para que serve, então, o julgamento da igreja? Se nós formos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai nos dizer assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Então o texto nos mostra que cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo,
para que possamos prestar conta daquilo que fizemos por meio do corpo. Então, esse tribunal aqui de Cristo, a palavra tribunal, ela é a melhor forma de entender é fazendo a analogia. Por exemplo, a palavra tribunal aqui é bema, é uma palavra grega que é bema, o nome da palavra. Bema significa plataforma elevada ou lugar de galardões. É mais ou menos na época dos Jogos Olímpicos, quando aquelas pessoas corriam nos Jogos, que venciam as provas, elas ganhavam um lugar de destaque como prêmio, né, para assistir aos Jogos, ganhavam isenção de impostos, grande soma de dinheiro, mas no dia da premiação elas subiam no pódio e ali tinha o primeiro, o segundo colocado, o terceiro, e aqui a palavra tribunal é bema, então é lugar de galardão, não tem a ver com o julgamento para efeito de condenação. Nós chegamos no tribunal de Cristo, nós já somos vitoriosos, irmãos. Certamente que sim, já somos vitoriosos. E ali vamos ser julgados para efeito de galardões. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos ver aqui como vai ser, né, esse dia. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, esse texto ele fala o dia em que as nossas obras elas serão provadas. Ele fala aqui sobre os metais e sobre madeira, feno e palha. Ele diz que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. O fogo ele vai provar a qualidade da obra, com que intenção nós fizemos a obra de Deus. Certamente que cada um de nós fomos chamados para uma missão nesse reino, e se fazemos as coisas com o objetivo de ser visto pelos homens, a Bíblia diz que já recebemos o nosso galardão, que é o tapinha nas costas que o homem dá. Mas se fazemos as coisas para agradar a Deus, servindo aos homens, claro, mas com o objetivo de agradar a Deus, de servir a Deus, não com o objetivo de ser visto, não por contenda, nem por vanglória, nem por inimizade, mas se fazemos as coisas para Deus de coração, certamente vamos receber galardões. É muito importante que você preste atenção na questão da quantidade, que não é a quantidade de obra que fazemos para Deus, mas a qualidade daquilo que fazemos. Se Deus chamou você para apertar a mão das pessoas, quando elas chegam na igreja e dizer, meu irmão, seja muito bem-vindo com a sua família, e você dá aquele abraço gostoso, e aquela pessoa se sente acolhida, e se você foi chamado só para fazer isso, você vai receber o seu galardão. Tem muita gente que não foi chamado para o microfone, para o ministério dos 5 dons ministeriais, mestre, profeta, apóstolo, evangelistas e pastores. Nem todo mundo foi chamado para isso. Outras pessoas foram chamadas, irmãos, para estarem louvando a Deus, para estarem servindo no ministério de socorros, às vezes limpando a igreja, limpando o templo. Outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para ir a hospitais, trabalhar com pessoas carentes. Então, cada um foi chamado para algo. O mais importante é você fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era muito envolvido com o evangelismo. E estive em tribo indígena, estive pregando em trens, em metrô, dentro dos ônibus, dentro das praças, e me movia a evangelizar. Mas com o passar do tempo, meu ministério mudou. E naquela época, eu achava que todas as pessoas deveriam também evangelizar juntamente comigo. Mas com o passar do tempo, eu descobri que no corpo de Cristo existem várias funções. Existe aquele que vai, existe aquele que ora, existe aquele que contribui. E você deve achar o seu lugar no corpo de Cristo e fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque tem gente que quer o microfone simplesmente porque aparece mais. E um conselho que eu te dou, quanto mais você foge do microfone, mais ele se aproxima de você. É impressionante, né? Como as coisas se dão no reino. O que Deus está preocupado
preocupado não, que a intenção de Deus é que você faça, não é, exatamente o que você foi chamado para fazer. E aqui a gente vê feno, palha e madeira e pedras preciosas. Se você pegar um caminhão de palha e colocar no fogo, não sobra nada. Assim como se você pegar um caminhão de madeira e colocar no fogo, também não sobra nada. E se você pegar um caminhão, não é? Se eu pegar essa aliança aqui de ouro e jogar no fogo, pronto, vai sobrar ainda. O fogo vai queimar, mas vai sobrar alguma coisa. Então, não é a quantidade daquilo que fazemos para Deus, irmãos, e sim a qualidade com o coração com que fazemos. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para alguns detalhes, porque tem muita gente que diz que no tribunal de Cristo a sua salvação não está em jogo. Está em jogo, não é? Quando chegar no tribunal de Cristo, você não vai entrar, você não vai ficar. E eu queria desmistificar isso, já começando a raciocinar juntamente com você. Vamos prestar atenção aqui. Nós entendemos pelas Escrituras que haverá o dia do arrebatamento, ok? E o arrebatamento vai acontecer em secreto. Aí Cristo vem e busca a sua igreja. E o tribunal de Cristo, ele acontece durante o período em que está rolando a tribulação na terra. Nós estamos com Cristo no céu e está rolando a tribulação na terra. Ok? Então é durante esse período. Se nós estamos no tribunal de Cristo, significa que já estamos salvos, porque fomos tirados da tribulação. Você concorda comigo? Se nós estamos já no tribunal de Cristo, significa, a gente já não está mais condenado, porque Ele nos tirou da tribulação para não passarmos por ela. Então, se já estamos aqui no tribunal de Cristo, nós já estamos salvos, irmãos. A nossa salvação não está em jogo. Raciocinando também que Cristo ele já foi julgado no meu lugar, eu não posso ser condenado novamente. Ele já foi condenado no meu lugar, verdadeiramente. Tá certo? Então, nós vemos aqui que se você está no tribunal de Cristo, você já está salvo. Escapou da tribulação. Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te livrou da tribulação. Te livrou de passar por ela. Você está no céu, você já está salvo. A sua salvação não está em jogo. O que está em jogo aqui é se você vai receber galardão ou não. Porque preste atenção aqui no versículo 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Eu gosto muito da expressão que prejuízo aqui é deixar de ganhar. Ok? Você deixa de ganhar galardões, mas você vai estar salvo. Porque diz aqui, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Ou seja, escapei por pouco, não é? Cheguei com cheiro de fumaça, mas cheguei. Então o texto mostra que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Vai deixar de ganhar, mas o tal será salvo. O texto já está mostrando que quem estiver no tribunal de Cristo já está salvo. O que pode ser os galardões? É muito bom nós pensarmos um pouco sobre isso, sobre essa questão dos galardões. Eu tenho para mim, porque tenho 2 textos que me mostram que galardões têm a ver com posição, tem a ver com autoridade. Porque entendemos que Cristo ele vai voltar para governar na terra. Vamos ter um governo aqui de 1000 anos e nós vamos estar aqui ajudando Cristo nesse governo. Eu acredito que os galardões têm a ver com o governo, com cargos de autoridade que vai nos ser dado. Eu vou ler com vocês Lucas capítulo 19 e vou ler mais um outro texto que comprova isso. Lucas 19, 11 diz assim: ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo um homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Esse homem nobre aqui é Jesus, ok? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Esses servos aqui representam a igreja, certo? A qual Deus constituiu autoridade, constituiu poder para representá-lo. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós.
Esses concidadãos aqui são os judeus que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, ok? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o povo judeu, eles rejeitaram o governo de Cristo e nós, a igreja, acolhemos, certo? Então, recebemos aqui a autoridade. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então nota aqui que a igreja, aqui no caso, né, representada por esses homens que receberam as minas, ao voltar e prestar contas, essa pessoa recebe autoridade sobre 10 cidades. Ó, vamos continuar lendo. Respondeu-lhe o Senhor: Bem está, servo bom, no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, teria tirado com juros. E disse aos que estavam ali: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. É importante que você saiba que essa parábola das minas é diferente da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos é tirado o talento e aquela pessoa é levada para ser jogada no fogo eterno. Aqui não. Presta atenção que aquele que multiplicou as 10 minas recebeu galardão. O outro que multiplicou de 5, conseguiu multiplicar, recebeu o galardão. O que enterrou aqui, que não fez nada, esse não é condenado. Esse recebe, é tirado a mina dele. É como o texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 3, que diz que se a obra de alguém se desfizer, ou seja, sofrerá ele prejuízo, deixa de ganhar. Ele não ganhou nada, a mina dele foi tirada, certo? Mas o tal será salvo. Esse cara aqui não é jogado no fogo. É só tirado a mina dele, certo? É muito bom que você faça essa conexão. Aí ele diz: Pois eu vos digo que tudo o que tem dá-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, aqueles meus inimigos, ou seja, o povo judeu, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, né? O judeu não quis o governo de Cristo, não é? Por isso entrou a igreja na jogada. Sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então mostra aqui que quem recebe essa condenação é justamente aqueles que não creram nele. No caso desse contexto aqui, os judeus. Mas o que eu queria destacar é justamente a questão das autoridades, da autoridade. O que é o galardão? São autoridades, eu acredito. Porque esses homens, na prestação de contas, recebem autoridade sobre cidades, governem sobre 10 cidades, governem sobre 5 cidades. E eu queria confirmar essa questão do galardão sendo autoridade, lendo com vocês Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Durante muito tempo eu procurei um outro versículo que pudesse comprovar que fosse, e para eu poder afirmar com certeza. E hoje eu já posso, porque eu tenho 2 versículos. Todas as vezes que alguém quiser trazer uma doutrina, essa pessoa deve mostrar 2 ou mais versículos. Tudo dentro de um contexto. Perdão. Apocalipse 2:26 diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Então mostra, confirma, né, essa questão dos galardões sendo autoridades. Talvez você seja no reino de Cristo, governante do seu estado. Por exemplo, estamos aqui no Rio Grande do Norte. Talvez você seja governante do Rio Grande do Norte, ou você governe a cidade de Parnamirim, ou você governe, de repente, uma secretaria, né, do governo de Cristo. Então nós temos aqui cargos de autoridade que serão dados àquelas pessoas que
realmente fizeram por merecer durante a sua vida. Vamos ver aqui então agora, estamos seguindo uma sequência. Vimos que Cristo foi julgado, inocentado, recebe galardão. A igreja também já foi julgada, então em Cristo, no tribunal de Cristo, recebe também seus galardões, que eu creio que seja autoridade sobre as nações. Em Daniel 12, vamos falar do julgamento então dos crentes da antiga aliança e dos mártires da tribulação, não é? Porque depois que Cristo volta, depois dos 7 anos de tribulação, nós voltamos com Cristo. E Cristo, então, quando chega aqui na terra, todos os crentes da antiga aliança que morreram vão ressuscitar e receber galardões. E também os mártires da tribulação, aquelas pessoas que passaram pela tribulação, que se converteram durante o período da tribulação, essas pessoas que foram decapitadas por causa da justiça, eles ressuscitam também e recebem seus galardões. Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, vai-te até que chegues o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Então fala de quinhão, quinhão fala de herança, fala de galardão. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre também a ressurreição dos mártires e o julgamento deles. Então vi os tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, os mártires da tribulação e os crentes da antiga aliança ressuscitam após a segunda vinda de Cristo, quando ele pisa na terra e estabelece o seu reino. Eles ressuscitam e recebem os seus galardões. Nós vemos aqui que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20, 14 diz: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nós vemos que existe a morte espiritual, é o homem sem Deus, afastado de Deus. Existe a morte eterna, e é a separação para sempre de Deus. A pessoa para sempre, nós chamamos aqui de segunda morte, essa pessoa para sempre, afastado e separado de Deus. E existe também a morte física, quando o homem ele morre fisicamente, seu espírito e alma ou vai para o Hades ou sobe para o paraíso. A gente já viu isso, ok? A gente vai dar uma pausa agora nesse vídeo, não é? E em seguida a gente vai estar falando do julgamento dos judeus vivos, aquelas pessoas vivas. Como será o julgamento daqueles que estiverem vivos após a segunda vinda de Cristo, ok? E vamos falar também o julgamento dos ímpios, o grande trono branco, quem é a pessoa sentada no trono, o que é o livro da vida, o que é o livro dos vivos. Estaremos então falando sobre esses assuntos no nosso próximo vídeo. Quero motivar você a ir até o nosso site, fazer a sua inscrição ali, o seu cadastro, para que você possa receber o conteúdo especial dessa série escatológica. Toda a série nós vamos estar disponibilizando lá no site. Algumas coisas estaremos postando aqui no Face ou no YouTube, mas o ideal é que você clique aí embaixo no link na descrição, se você está vendo pelo YouTube, ou se você está assistindo pelo Face, você clica aí embaixo no linkzinho www.pastorantoniolira.com.br, vá lá no nosso site, faça o seu cadastro e entre nessa área especial para você estar recebendo esse conteúdo exclusivo. Tá certo, queridos? Até o próximo vídeo.